Os projetos de revisão do Plano Diretor Estratégico e da Lei de Zoneamento, aprovados em dezembro pela Câmara Municipal de São Paulo, têm provocado grande polêmica na cidade por seu potencial de provocar mudanças na vida dos moradores. Há muita crítica dos que se opõem e defesa enfática daqueles que aprovam a revisão. Foi por isso que o Espaço Democrático convidou para discutir o assunto o vereador que foi relator dos dois projetos, Rodrigo Goulart, do PSD, para quem, aliás, as alterações são um passo importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas na maior cidade do país. Rodrigo Goulart fez a defesa desses projetos na reunião semanal dos consultores e colaboradores do Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD. Sancionados pelo prefeito Ricardo Nunes com 58 vetos, os dois projetos serão agora discutidos pelos vereadores. Goulart defende as duas propostas da forma como elas foram aprovadas pela Câmara, aliás, por ampla maioria dos vereadores. Ele disse que, abre aspas, foi uma votação muito significativa para ter tantos vetos. Veja a seguir as explicações de Rodrigo Goulart. Bom, boa tarde a todos. Muito gratificante para mim, eu como vereador de segundo mandato aqui do nosso partido, o PSD, participar de mais esse encontro aqui do Espaço Democrático. Eu acho que com essa responsabilidade que tive, né, no último ano, no ano de 2023, de ser relator dessas duas importantes legislações da cidade, a gente fala que são as duas principais legislações da cidade de São Paulo, que são originais do Plano Diretor Estratégico de 2014, com 9 anos de vigência, a Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo de 2016, essa um pouco mais recente, com 7 anos de vigência, mas que nós viemos com a atual gestão com essas revisões. E também trazendo mais uma inovação, que foi as duas revisões acontecerem no mesmo ano. Nós temos já há 20 anos essas legislações acontecendo, mas que sempre com um espaço de pelo menos 2 anos entre uma e outra. Então, nós tivemos o de 2002, foi o primeiro plano diretor, à época, o plano diretor em 2002, com o zoneamento em 2004, e o de 2014 com o zoneamento de 2016. Então, inovamos também com essas duas revisões e me coube revisar. Então, nós apenas alterando o que realmente a gente viu o resultado na cidade, o que estava de errado. A nossa intenção, se fosse para fazer um novo plano ou uma nova lei de zoneamento, com certeza nós iríamos mudar muito das bases que estavam colocadas. Mas então, com essa revisão, nós fizemos esse diagnóstico, o executivo nos propôs nos dois projetos o diagnóstico que eles promoveram, e aí sim nós encontramos algumas questões nas audiências públicas, né? Se a gente somar os dois processos, tanto do PDE como do zoneamento, nós tivemos quase 100 audiências públicas. Então, aqui nós estamos no espaço democrático e as duas discussões foram espaços democráticos, né? Nós tivemos as audiências públicas ocorrendo não só na Câmara, que foram a grande maioria, mas também em cada uma das regiões da cidade. Na sua maioria em espaços públicos que aconteceram, e também com a participação, as que foram fora da Câmara, com a transmissão online. E também as que ocorreram na Câmara, além da transmissão, a possibilidade também da participação através de uma plataforma digital. Além disso, a Câmara, nas duas revisões, possibilitou que tivesse um hot site, então com as contribuições de forma online da população, de todos os cidadãos, disponibilizando também cada uma das 32 subprefeituras um computador para que, através desse hot site, nós tivéssemos essas contribuições. Então, tivemos muitas contribuições dessas audiências públicas, de todo o processo participativo e, além de tudo, a vontade legislativa de cada um dos 55 vereadores, que, além da participação dos cidadãos, nós temos os 55 representantes eleitos pela população de São Paulo. E disso tudo, nós tiramos esses dois importantes projetos de lei, os dois aprovados pela sua ampla maioria, lembrando que essas votações urbanísticas, de tema urbanístico na cidade, nós precisamos de uma votação qualificada, ou seja, no mínimo 37
33, né, dependendo da votação, se for a primeira, mas na maioria 37 votos, sendo que na última, no zoneamento, nós tivemos 46 votos favoráveis e na primeira do plano diretor foram 42. Então isso mostra o trabalho que a Câmara fez, o trabalho que eu, como relator, acabei desempenhando também, e no plano diretor, na revisão do PDE, nós tivemos a sanção da grande maioria, e agora na discussão do zoneamento, nós ainda estamos discutindo essa sanção com muitos vetos. Então, esses vetos, com certeza, agora, a partir do dia 1º de fevereiro, deverão ser discutidos entre os vereadores, até porque foi uma votação muito significativa para ter tantos vetos. Durante tanto o plano diretor como agora no zoneamento, duas grandes prioridades: a questão ambiental e sustentabilidade, e também a questão de produção de habitação de interesse social. Nós alteramos, durante o plano diretor estratégico, as faixas de renda das habitações de interesse social. Então, antes havia uma limitação mínima também dos salários para essas faixas de renda. Então, para a HIS1, habitação de interesse social de faixa 1, era de 0 a 3 salários, como da faixa 2, de 3 a 6, e do HMP, que é de mercado popular, de 6 a 10 salários mínimos. Então, nós tiramos a faixa de renda, o limite mínimo, então agora é até 3, até 6 e até 10 salários mínimos, para que a gente possa possibilitar também que as faixas de menor renda possam também alcançar, e aí há uma discussão com o governo federal, né, de diminuir os juros, aumentar o prazo. Então, dessa forma, você acabaria possibilitando que a menor renda pudesse alcançar também essas outras faixas desses programas de habitação. Nós trabalhamos muito nessa questão de habitação de interesse social e de mercado popular, também trazendo ainda mais incentivos. Então, o empreendedor que optar a fazer essas construções, que eles têm mais incentivo, seja ele de coeficiente de aproveitamento, seja ele também da possibilidade de gabarito. Além disso, nas habitações de interesse social, elas só poderiam ser vendidas para o comprador. E agora nós possibilitamos também, a partir do plano diretor, a possibilidade de locação. Isso é um modelo que existe já nas grandes capitais do mundo todo, mas em São Paulo ainda não podia. Então agora nós possibilitamos essa concretização, né, dessas locações, que a gente tinha notícia que já tinham empreendimentos que faziam locação, mas que não era regrado. Então, a partir disso, nós possibilitamos. Também o aumento da fiscalização da habitação de interesse social, que a habitação de interesse social ela recebe subsídio, que não seja financeiro, mas os incentivos urbanísticos, seja ele com o coeficiente de aproveitamento ou gabarito, essa majoração, mas também incentivos tributários. Então, a isenção de tributos para essa construção. E nós tivemos várias denúncias que não se havia um controle da destinação. Então, não adianta nada a gente alterar a regra aqui da renda familiar e não ter a confirmação dessa destinação se realmente ia ou vai, né, para essas famílias que realmente precisam. Então, nós, junto com o próprio Ministério Público, que tem cobrado a Prefeitura, junto com o Executivo também, nós expandimos essa fiscalização e agora, recentemente, junto com a sanção também da revisão do zoneamento, foi feito um decreto de habitação de interesse social, regrando exatamente esse tipo de fiscalização. Uma grande discussão, tanto na revisão do plano diretor, como também na zoneamento, foi a expansão dos eixos, os eixos de transporte, que no plano diretor de 2014 foram a base do adensamento da cidade, levado para esses eixos, então direcionado para os eixos de transporte, que são eixos que já têm a infraestrutura urbana, que é tão cara para a cidade, então incentivo do adensamento nesses eixos. Então nós possibilitamos, na revisão do plano diretor, essa expansão, e agora no zoneamento, nós expandimos de fato, trazendo para o mapa da cidade essa possibilidade de expansão. Então, antes
era um raio de 600 metros das estações de trem e metrô e de 300 dos corredores. Nós expandimos para 700, no caso das estações de trem e metrô, e 400 para os corredores. Quando nós discutíamos essa expansão, foi muito criticado que essa expansão poderia se dar em até 180% dos eixos que existiam na época. E nós trouxemos agora no zoneamento para a realidade, que não era só aquele discurso de quem não participou do debate, de que o aumento foi de 35% e não de 180%. Então, com muita técnica, com muito estudo dentro desses critérios, desses parâmetros que nós estabelecemos no plano diretor, que nós realizamos agora no zoneamento. Também tivemos a possibilidade do aumento da habitação de interesse social, da área destinada à habitação de interesse social nas áreas de intervenção urbana da cidade. Então, nós temos algumas macroáreas da cidade, uma das principais é onde ocorrem as operações urbanas e os planos de intervenção urbana, principalmente nas margens dos rios Pinheiros, Tietê, e também na malha ferroviária da cidade, né? Principalmente ali na operação urbana, nós aprovamos agora também a operação urbana do bairro do Tamanduateí. Então, nós expandimos que era destinado de tudo que se arrecada nessas operações, 30%, nós expandimos também agora para 35% essa destinação para habitação de interesse social. Criamos mais 2 territórios de interesse cultural e paisagístico, pensando na preservação histórica e cultural da cidade. Então, expandimos os territórios de interesse social, os TICIPs, para o Bexiga, então bem próximo aqui ao centro, e também os territórios de interesse social, cultural e paisagístico, de interesse cultural e paisagístico para as represas. Até a revisão do plano diretor, as represas não faziam parte do mapa da cidade. Então, você não poderia fazer nada nas represas que necessitasse de algum licenciamento. Recentemente, nós inauguramos com o governador Tarcísio uma usina fotovoltaica na represa Billings. Então, nem isso poderia ser feito ali na represa antes da revisão do plano diretor. E nós, com esses territórios de interesse cultural e paisagístico, nós estamos pensando aí numa possibilidade de atrativos turísticos e culturais também para as represas, que a gente possa, com toda a preservação, claro, desses 2 grandes mananciais aqui da cidade. Aumentamos também a destinação mínima do fundo, então o fundo específico para o desenvolvimento urbano da cidade, que tem na sua principal característica a destinação para habitação. Então, antes nós tínhamos uma destinação específica para habitação de 30%, nós expandimos isso para 40%, ou seja, mais 10%, sendo que esses 10% sejam a sua prioridade destinada para a reurbanização de favelas ou regularização fundiária, principalmente com a sua prioridade para áreas de risco, R3 e R4, que a gente vê principalmente nas periferias e muito próximo aos mananciais, essa dificuldade das áreas de risco. Algo que a gente pode também destacar aqui é a cota de solidariedade, uma cota de solidariedade que é diretamente voltada à habitação. Antes eram para empreendimentos com mais de 10 mil metros de área, agora nós possibilitamos, era obrigatório a empreendimentos com mais de 10 mil metros, agora nós possibilitamos tornar opcional para aqueles empreendimentos que têm menos de 10 mil metros quadrados também, possibilitando aí um maior investimento nesse fundo que é voltado à habitação. Implementamos o Plano Municipal de Cidades Inteligentes. Se a gente lembrar, em 2014, eu sempre falo, né, que a gente faz um marco temporal para dar alguns exemplos. Em 2014, não tinha essa plataforma que todo mundo usa para pedir comida em casa, não existia. Não existia a maior plataforma de mobilidade do mundo. Hoje, muita gente que não utiliza o carro, utiliza essa plataforma. Então, nós criamos também o Plano Municipal de Cidades Inteligentes, trazendo esses conceitos, que já não é novidade para nós agora, mas em 2014 não existia praticamente. Um novo conceito, a renovação da transferência do direito de construir para bens tombados na cidade.
Então, hoje o que acontece? Se tem um bem tombado, aquele proprietário é ressarcido pela prefeitura, não pela isenção de IPTU, mas com a possibilidade de vender um certificado do potencial construtivo que ele teria naquele imóvel para o mercado. E antes, até a revisão do plano diretor estratégico, ele recebeu uma vez e nunca mais recebeu. Mas o mercado compra o quê? Compra um certificado da metragem. Então, se no seu imóvel puder construir lá 1.000 metros quadrados, você vai poder vender um certificado de 1.000 metros quadrados para que o mercado possa utilizar em outro lugar. Mas você receberia uma vez só. E você é penalizado de manter aquele bem tombado restaurado por todo o tempo. Então, agora nós possibilitamos, na revisão do plano diretor, que em 10 anos você pode emitir novamente até 70%, ou em 15 anos você pode optar a emitir novamente esses 100% desses certificados. É uma inovação exatamente para que a gente possa preservar ainda mais e manter esses bens ainda mais restaurados. E agora, na lei de zoneamento, nós trouxemos regras claras para o enquadramento e preservação das vilas, que houve uma grande discussão em cima desse tema, tanto durante o plano diretor como agora durante o zoneamento, também tornando-nos obrigatório o plantio de árvores em novos empreendimentos, que antes poderia compensar de outras formas a não ser o plantio de árvores. Então, nós obrigamos agora esse plantio, a proibição do rebaixamento do lençol freático. Hoje, infelizmente, se a gente passa no empreendimento recém-construído, é comum você ver aquele empreendimento jogando água para a rua, então na Guia e Sargento, 24 horas por dia. Isso por quê? Porque aquele empreendimento foi lá, atingiu o lençol freático e tem que eliminar essa água. Então, agora, com muita coragem até, eu coloquei na legislação que não pode mais haver um rebaixamento do lençol freático. É uma resposta para as urgências climáticas, e eu estou com um filho agora, o Antônio, de 4 anos, é uma resposta para os meus netos, bisnetos, que se continuasse da forma como estava, nós praticamente não teríamos mais esse lençol freático em poucos anos. E eu acho que um destaque agora para encerrar essa abertura aqui inicial, que eu já falei demais até, mas o aumento da demarcação das zonas especiais de interesse social. Foi tratado muito disso no Plano Diretor Estratégico 2014, que foi onde foram criadas essas zonas especiais de interesse social, mas foi muito na teoria. Nesses 9 anos de aplicação do Plano Diretor Estratégico, o desenvolvimento das zonas das ZEIs foram muito pequenas na cidade, perto do quanto foram demarcadas. A ideia é que com essas novas demarcações, inclusive alterações dessas ZEIs, nós possamos ter realmente um desenvolvimento maior dessas zonas especiais que realmente precisam na cidade. Nós temos um déficit habitacional, principalmente das faixas de menor renda salarial, muito grande. E é isso que a gente tem buscado na atualização dessas legislações, colocar em prática tudo isso que a gente tem buscado aqui, principalmente nessa questão da produção de habitação de interesse social na cidade. Eu continuo defendendo o projeto relatado por mim e aprovado por 46 vereadores. É difícil a gente ter uma sanção com essa quantidade de vetos, e eu não tenho dúvida que a Câmara voltará a discutir essa sanção assim que voltar do recesso. Eu já tenho conversado, não tenho dúvida. E aí a gente parte para uma discussão que a última derrubada de veto foi, se não me engano, há 5 ou 6 gestões atrás, um projeto tão importante como esse. Então, se a intenção do prefeito não era ter um desgaste político, um enfrentamento desse da Câmara, é muito complicado. Mas eu não tenho dúvida que nós teremos derrubada de vetos, só não consigo precisar aqui quais serão essas derrubadas, mas com certeza a Câmara irá se posicionar, isso eu estou adiantando aqui para vocês, não tem atendido a imprensa, exatamente para não antecipar qualquer tipo de problema, mas aqui a gente dá espaço amplo e aberto aqui para quem nos assiste, que acompanha também esses eventos aqui do espaço, e a Câmara irá mostrar o porquê que aprovou esse importante projeto da cidade e que o Executivo não teria razão
de vetar tantos dispositivos da legislação.